Glória a Deus, terça-feira, de edificação dos muros, de resistência dos muros. Estamos aqui declarando que a nossa decisão é Sião, decididos em Sião. Não tem nada melhor do que andar com alguém decidido. E não tem nada pior do que andar com alguém indeciso, que não sabe para onde vai, não sai do lugar, porque a indecisão causa paralisia, mas a decisão nos dá avanço. E por essa decisão temos nessa semana a escolha da maturidade. Irmãos, quando nós falamos de maturidade, vem uma série de pensamentos, né? De maturidades que cometemos, infantilidades, né? Criancices, e como nós amadurecemos com tudo que nos acontece. A criança, ela não quer sentir dor. Nós também, como adultos, não queremos, né? Mas é a dor que nos forja, a dor que nos transforma. A criança faz as suas escolhas por aquilo que ela está vendo, por aquilo que vai ser bom. Se você oferecer para uma criança hoje uma salada ou um brigadeiro, ou talvez para um adulto também ele vai escolher o brigadeiro, né? Mas geralmente a criança vai ter uma decisão por aquilo que é um prazer imediato. E a nossa natureza infantil, né? Quando somos infantis, também temos decisões por aquilo que é imediato, por aquilo que vamos ter na hora, e não algo a longo prazo, e não com uma visão além daquilo que nós estamos vivendo. E fé, irmãos, fé é a certeza do que eu não estou vendo agora, porque é uma visão além, está além da circunstância do agora, está além do que aquilo que se apresenta como desfavorável para mim. E quando você entende que aquilo que aparentemente é desfavorável vai estar, na verdade, está a favor do propósito de Deus, então é aí que você tem que andar. Essa é a tua chave, é o que vai abrir, é aquilo que vai te fazer avançar. E hoje nós vamos falar sobre os decididos por não fugir de uma escolha maior. Sim, vamos falar de Jonas, né? Aquele que fugiu da presença do Senhor. No Salmo 139 fala assim, que se eu fizer a minha cama, né? No lugar mais, no abismo, no lugar mais fundo, ou se eu for para o lugar mais alto, ali o Senhor está. Então não existe aonde você vai que você está fugindo da presença do Senhor. Assim como quando nós queremos fugir de um problema, né? Eu vou para um lugar, vou fazer uma viagem porque eu quero fugir dessa situação. Ele vai junto com você. Só que nós temos um Deus que não é um problema, ele é a solução de todos os problemas. E ele está com você, você que criou o problema que não existia. E o Senhor, como solução, está aí te apresentando, te confrontando, te tirando do teu conforto para te apresentar um caminho excelente. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai mostrar para nós um caminho sobremodo excelente. Ele começa a falar do amor. Quando nós falamos de amor, amor não é esse romance bonitinho que nós assistimos na televisão, nas novelas, nos filmes. Amor, ele é sacrificial. Romanos 13 fala desse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor de entrega e de renúncia, e esse é o verdadeiro amor. Isso é a essência do amor. Não é o que nós estamos acostumados a ouvir, porque o dicionário dessa terra, ele é corrompido, né? Segundo os interesses humanos. Mas nós temos as palavras e o significado real, a nomeação real das palavras no nosso espírito. Então o amor, ele não é um sentimento de amor e agora eu amo e agora eu não amo mais. O amor, ele é uma decisão acima de qualquer sentimento. E eu quero te falar aqui, nós vamos falar sobre Jonas, eu quero ler um pouco a palavra de Deus que está escrita em Jonas no capítulo 1, versículo 1, para nós entendermos tudo isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha, irmão, já estive em Jope e já orei em relação às fugas e desvios da minha vida exatamente nesse lugar, desligando tudo isso. E pagou então ele a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui nós vemos assim, Jonas 1, o Senhor falando nesse capítulo sobre esse envio. O que acontece? Nesse navio que ele pega para longe da presença do Senhor, acontece uma tempestade e Jonas precisa ser lançado fora daquele navio, porque ele é o grande peso daquele navio, né? E Jonas está lá agarrado ao sono, dormindo, e nem vê o que está acontecendo, porque está dormindo. Quando nós queremos nos afastar do nosso chamado, isso é um grande sono espiritual. Mas o Senhor o desperta, ele é lançado no mar. Jonas 2, ele já está no ventre, porque daí ele foi engolido por uma baleia, ele está no ventre dessa baleia e faz uma oração incrível, uma oração preciosa que está em Jonas 2. Jonas 3, nesse capítulo, ele então se levanta para pregar o evangelho.
E glória a Deus. E Jonas 4, ele se arrepende e fala, eu sabia que Deus ia perdoar todo mundo. Eu sabia que ele ia restaurar. E entra num... A gente vai falar sobre cada um desses capítulos. Amém? E aqui em Jonas 3 diz, e veio a palavra do Senhor a segunda vez, né, para Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Jonas se levantou, foi para Nínive, pregou a palavra do Senhor, e a cidade era muito grande, caminho de 3 dias. Sabe quanto tempo ele ficou na barriga, no ventre do peixe? 3 dias. Sabe o que o Senhor Jesus falou a respeito do sinal que os fariseus estavam pedindo? Ele falou, eu não vou dar nenhum sinal, senão o sinal que já foi dado em Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o homem, o filho do homem, ele vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Já vamos falar sobre isso, glória a Deus. Texto maravilhoso. Então, continuando aqui, então a cidade tinha 3 dias para caminhar e evangelizar e pregar. Essa era a distância da cidade toda, então ela era grande. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Até o rei, irmão, falou, preciso me converter. Então uma grande revolução aconteceu, porque quando nós abrimos a nossa boca, segundo o propósito do Senhor, uma grande revolução acontece. E isso é a maturidade. Por quê? Jonas não queria pregar o evangelho para os ninivitas, porque eles eram inimigos de Israel. Né? Eles eram um povo cruel, eles têm que mais é que morrer, entendeu? Essa é a justiça humana. Nós validamos demais, né? Eu sou um pouquinho justiceira, confesso, mas tenho buscado a justiça do Senhor em tudo. Nós vemos cenários e queremos, né, ir lá e defender e falar que não é bem assim, quando na verdade existe um arranjo do Senhor muito maior, algo do Senhor para ser estabelecido ali. Muitas vezes a nossa oração, né, Senhor, me livra disso ou daquilo, esse livramento que tu está pedindo é justamente o cenário que ia te transformar completamente, te colocar numa outra situação soberana, mas nós não queremos sofrer, na verdade, mas o amor tudo sofre. O Senhor amava os ninivitas, o Senhor queria salvar os ninivitas, o Senhor também amava Jonas e queria salvar Jonas dele mesmo, né? Vem Jonas, vem pra cá. E quando ele tem essa conversão tão forte no ventre do peixe, ali ele enxerga todas as coisas, porque é como a experiência de Paulo, que ficou cego por 3 dias numa grande escuridão, para depois poder enxergar as coisas de uma outra perspectiva. É a mesma coisa. E Jesus na cruz, ele fica 3 dias nessa morte, né? Porque na crucificação, na sexta-feira, naquele final da tarde, o corpo dele que foi levado para uma sepultura, mas o Senhor Jesus ressuscitou em que dia? Ao 3º dia. Ele estava no coração da terra. O homem, ele foi feito do pó da terra. O Senhor Jesus, no ventre, no coração da terra, estava ali gerando como uma semente que foi enterrada. Nos daria o direito a sermos novas criaturas, ainda que a terra comprometida, mas santificada pelo Senhor. Então ele estaria no coração da terra, nos dando uma nova condição. O que Jonas ia pregar lá em Nínive, uma nova condição que o Senhor tinha para eles. Aleluia! O que o Senhor tinha para Paulo. Irmão, Ananias queria orar por Paulo? Claro que não, porque Paulo era como um ninivita para Ananias, né? Eu quero mais que esse Paulo morra, ou até com medo de que Paulo matasse ele. Mas Ananias vai no envio, ele obedece ao chamado. E glória a Deus, quando você obedece ao teu chamado, a tua submissão é sempre o caminho do Senhor. Tarsis é fuga, Nínive é obediência. E se você entender que fuga é sempre aquilo que te separa do Senhor, porque o caminho de fuga é um caminho de conforto. Eu tenho mestrado em fuga, irmãos. Sempre que alguma coisa era desconfortável, eu tinha um outro caminho para percorrer, eu encontrava uma outra situação. Só que a tua perseverança, ela resiste no cenário. Ela insiste nas situações para gerar um testemunho que é muito acima. Quando você entende que a tua escolha de maturidade é a escolha pelo maior, é o chamado que prevalece, então você está entendendo o que de fato é a tua vida aqui na terra. E eu quero profetizar esses 3 dias, porque Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ficou 3 dias no coração da terra, e 3 dias é uma marca de ressurreição. Paulo ficou 3 dias sem enxergar, né? Sendo totalmente resgatado dele mesmo, Jonas sendo resgatado dele mesmo, e Jesus nos resgatando de nós mesmos. Aleluia. O primeiro dia, decida pelo caminho do testemunho. Esse é o caminho maior. E abra mão da fuga da autopreservação. Queremos sempre nos preservar, né? O caminho bom é o caminho do bem-estar. Nesse mundo que vivemos hoje, né? Com todas as milhares de palestras coaches que você pode acessar e todos os cursos que você pode fazer, tudo está relacionado ao teu bem-estar, ao teu sucesso, aquilo que você ganha, aquilo que as pessoas veem em você, a tua imagem, tudo
está ligado à autopreservação. Mas o testemunho, que é o significado da palavra mártir, ou seja, morrer, se entregar, ter um propósito maior. Tudo que está ligado ao testemunho está ligado a você não preservar a tua própria vida. A palavra do Senhor fala lá em Mateus 16, aquele que salva a sua vida perde, mas aquele que perde a sua vida salva. E quando você perde a tua vida para você mesmo, para a tua vontade, então você está encontrando salvação de você mesmo. Aleluia. E nós temos Jesus, que é esse caminho. Quando os discípulos, Cleopas e mais um outro, eles estavam se afastando de Jerusalém porque Jesus tinha sido crucificado, eles estavam com um véu de tristeza indo para o caminho de Emaús. No caminho de Emaús, sabe o que significa Emaús? Prazer, conforto, alívio. Nós queremos um caminho de alívio e não de confronto. Mas o Senhor te chama hoje para o testemunho. Irmão, a tua vida tem que valer a pena. Amém? Você vive uma vez na terra com esse espírito. Você tem um espírito para validar todas as coisas. Você tem uma chance de fazer a tua vida valer a pena. A tua vida ser de fato a verdadeira vida. E não ficar envolvido nas coisas desse mundo. Envolvido nas tuas vontades, nos teus boletos, nas tuas contas. Nas coisas que você precisa adquirir. Na herança que você precisa deixar. Jesus já deixou a herança. Fica em paz em relação à herança. Mas anda nessa terra. Anda no envio, coloca os teus pés nessa terra, não para conquistar para você, mas para conquistar para o reino, que a tua vida seja essa grande entrega, esse grande testemunho sem autopreservação. Em segundo lugar, o segundo dia, decida pelo caminho do santo templo, decida pelo caminho do Senhor e não para a fuga das tuas razões, ainda que você tenha todas as razões, ainda que você esteja coberto de razão, não é pela tua razão. Nós falamos ali de testemunho. Então não é a minha razão, mas é o santo templo. Porque aqui em Jonas, na oração de Jonas fala, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Olha para o santo templo, isso é o Espírito. Coloca os teus olhos no Senhor. Você se distraiu, tirou o foco. A distração é a grande marca desses dias. Nós estamos vivendo uma sociedade super estimulada, super distraída, buscando entretenimento o tempo todo. E o Senhor quer te arrancar disso, porque nós não somos desse mundo. E você vai declarar que o príncipe desse mundo nada tem em você. E saia disso, olha para o Senhor. A palavra fala no Salmo 73, quando eu tentei entender tudo isso, ficou insuportável para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Até que eu entrei no santuário do Senhor, até que eu olhei para o santo templo de Deus e vi a grande besteira que eu estava fazendo. Até que eu olhei e vi o quão imaturo eu estava sendo. Quando a palavra do Senhor vem, ela te ajusta, não é assim? E você vê, nossa, que maturidade. Por que eu pensei isso? Por que eu gerei isso? Ainda que eu tivesse razão, isso não gera um testemunho. Então eu vou tirar, vou abortar isso da minha vida. Em nome de Jesus, deixa a palavra te ajustar. Deixa a palavra te moldar, deixa essa palavra ser firmeza nos teus dias. Nós somos moldados pelo Senhor constantemente e a palavra do Senhor tem esse ajuste em nós, aleluia. Nós somos ajustados pela palavra. Deixa a palavra nesse mês de julho te ajustar. Esse mês de julho é mês de decisão. Decida por aquilo que é maior, decida pelo caminho mais alto, decida pelo caminho sobremodo excelente, decida não por uma decisão natural, não por uma razão, decida por aquilo que te elevou, decida pelo teu espírito. Em todos os cenários você vai ter a opção de escolher, de decidir. Escolha pela maturidade, deixa todo o cenário te amadurecer. A melhor coisa é, daqui um ano, você olha para trás e fala, meu Deus, por que eu reagi assim? Ou você vai falar, que bom que eu reagi assim, que bom que eu entendi, que bom que eu não fiquei na superficialidade do cenário, mas eu cavei, eu fui mais fundo para entender qual era o real propósito daquilo que estava me acontecendo. Entenda o real propósito, não fica na superficialidade desse mundo, nas coisas naturais, nas coisas que são efêmeras, passageiras, não fica naquilo que é fugaz, vem para a realidade, para entender no teu espírito o que você tem que fazer, como tem que interferir, ou se você não deve interferir, mas tenha o teu posicionamento gerado no Espírito, em nome de Jesus. Em terceiro lugar,
Decida pelo caminho elevado, amém? O caminho maior. Eu quero esse caminho mais alto. O Senhor falou, os meus caminhos não são os teus caminhos, está escrito em Isaías. Os meus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais altos do que os teus. Em nome de Jesus, eu preciso acessar isso que é elevado. Não pensa nas coisas da terra, pensa nas coisas que são lá do alto, foi o que Paulo falou. Invoca as coisas do alto, busca a sabedoria que vem do alto. A sabedoria terrena, ainda que você tenha todos os conceitos, ela é diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus, ela vem do alto, ela é instrução, aleluia, invoca essa sabedoria, o Senhor vai te dar porque Ele é a própria sabedoria. Eu quero ler o capítulo 4, porque então Jonas não queria, se afastou, o Senhor atraiu ele, daí no ventre do peixe ele tem uma experiência muito forte, então ele entende, se converte ao propósito, né? E prega o evangelho, prega a palavra do Senhor, é uma grande revolução em Nínive, assim, e vê que o pessoal de Nínive está realmente se convertendo, que o Senhor está fazendo uma obra, ele fica com raiva. Isso é o nosso sentimento natural. Quando você não gosta de alguém, quando você tem alguma situação não resolvida, você quer que o Senhor seja vingativo com aquela pessoa, não é verdade? Alguém que te fez mal, alguém que causou uma situação, o Senhor vai pesar a mão, e no dia que essa pessoa cair, você vai ficar feliz, tá vendo? Caiu, tem que sofrer mesmo, tem que pagar o preço. Nós temos essa nossa justiça tão rasa, e o Senhor quer nos arrancar disso, né? Porque nós temos a justiça do Senhor. O reino de Deus é justiça, e é sobre essa justiça, amém? Não é sobre o teu sentimento justiceiro, mas sobre o que o Senhor quer cumprir em cada cenário. Jonas 4 fala assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Olha só, eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometestes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas queria morrer porque Nínive estava sendo salva. Jesus, Senhor, eu falo assim, Jesus, misericórdia, somos assim, irmão, essa é a nossa natureza, é a minha e a tua. E o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu uma grande alegria a Jonas, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Quanta imaturidade, né? Quanta inconsequência. O imaturo é inconsequente. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Ainda está lá, né? Infantil. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Qual é a tua relação com essa planta que tu quis tanto essa planta? Não, tu não tem nenhuma relação com essa planta, tu só quer um conforto para ti mesmo. Porque é assim que nós andamos, queremos algo para nós, queremos validar algo para nós. Então, ela nasce numa noite e na outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É assim que termina o livro de Jonas. Olha que louco, Jonas somos nós, irmãos. Porque temos todos os motivos e todas as razões, e que todas elas carregam no fundo uma motivação de autopreservação. Mas você vai escolher hoje esse caminho mais alto e não a fuga das tuas vaidades, não a fuga da tua superficialidade, não a fuga daquilo que é passageiro. Eu não vou dar valor para as coisas que perecem. Às vezes nós temos medidas tão equivocadas, né? Temos uma medida para aquilo que é para nós e outra medida para aquilo que não é para nós. Mas quando você entende que o Senhor é um Deus justo, é um Deus maravilhoso, é um Deus resgatador. E você tem essa perspectiva do Senhor, então você se molda a essa perspectiva. O teu chamado não é para você. O teu chamado, o Senhor te chamou para chamar pessoas, te resgatou para ser um resgatador. Que você não tenha na tua palavra nenhuma imaturidade, nenhuma indecisão, mas a tua decisão desse dia seja escolher pelo maior, escolher o caminho elevado, escolher caminho e não fuga. Que você ande pelas tuas convicções e que elas sejam cristalizadas em você, andando por aquilo que você crê em nome de Jesus. Que você esteja decidido hoje.
decidido a ir para Jerusalém, decidido a abrir as janelas da tua casa na direção de Jerusalém, orar todos os dias, decidido a não se prostrar aos deuses babilônicos, que você esteja decidido, independente das ameaças, a entregar a Davi o que ele pediu, como Abigail, que você esteja decidido, como Ana, a entregar o Samuel que ela ainda não tinha, ou decidido como Ruth, a andar com Noemi, sem nenhum tipo de conforto, sem nenhum tipo de provisão ou de alguma promessa que ela poderia desfrutar. Quando você está decidido a andar pelo que você crê e não pelo benefício do que você vai receber, então você pode andar nesse caminho. Nesse mês você vai andar em decisão, amém? Você vai decidir, você vai andar nessa decisão, você vai andar sem dúvida, com toda a convicção e certeza. Decidimos, não temos dúvida nenhuma. Você não vai entrar em discussões, não vai gastar o teu tempo com discussões vazias, se está certo, se não discuta. Seja soberano na tua decisão e você não vai nem se distrair, não vai destruir e não vai dividir. Aquilo que você acha que pode receber é uma fuga. Aquilo que você entrega é o caminho da tua libertação. E você pode deixar hoje a tua oferta nesse altar, ser participante da Igreja em Vinhedo. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Faça aqui a tua oferta, entregue o teu dízimo, aquilo que você acredita, a porção que você crê que deve semear nesse dia, no dia que se chama hoje, nessa terça-feira de concordância, dia 2 de julho, segundo semestre desse ano, que você possa em concordância entregar nesse altar e ser abençoado, não por aquilo que você vai receber, simplesmente porque entender que entrega é muito melhor, dar é melhor do que receber, e essa já é a nossa grande bênção. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor, por essa terça-feira de resistência dos muros, onde nós decidimos não fugir. Senhor Jesus, eu invoco o teu nome, Senhor. Eu invoco a sua presença, Pai. Lava-nos, Deus, com o teu sangue precioso, Senhor. Meu Deus e meu Pai, quero me submeter, Senhor Deus, esse momento ao teu Espírito, Senhor. Ó Senhor Jesus, Pai, nós decidimos, Senhor Deus, não fugir, Senhor Deus, porque o Senhor não se agrada daquele que retrocede, Senhor. Em reversão disso, Pai, eu declaro que nós vamos perseverarmos, Senhor Deus, em Ti, Senhor, perseveramos naquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Toma mesmo a nossa vida, Senhor Deus, como instrumento, Senhor. Pai, livra-nos de toda distração, de toda dúvida, Senhor Deus, e de toda paralisia, Senhor. Pai, eu declaro uma marca de perseverança, Senhor Deus, de perseverar em conhecer o Senhor, em perseverar em ser conhecido pelo Senhor no mundo espiritual, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, onde o Senhor nos entronizou através do seu sangue, através do seu sacrifício, nos consagrou, nos chama hoje para irmos, Senhor, adiante, Senhor Deus, deixando tudo aquilo que é do passado para trás, as coisas antigas ficaram para trás. Senhor, faz coisas novas. Renova, Senhor Deus, o nosso fôlego de vida, Senhor. Sopra sobre a nossa vida o teu Espírito, Senhor, e vivifica-nos, Senhor, nessa terça-feira, Senhor, onde nós resistimos toda a malignidade, Senhor. Eu denuncio, meu Deus, toda a obra do inimigo, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do inimigo, Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, que as nossas armas não são carnais, as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosa no Senhor para destruir fortaleza do inimigo e anular todo o sofismas. Senhor Jesus, Pai, eu creio nessa palavra, Senhor, e eu repreendo, Senhor, porque o Senhor Jesus triunfou na cruz e humilhou todo poder das trevas, todo principado, os dominadores do Ares foram humilhados, porque o Senhor Jesus venceu. Ah, Jesus, como é bom, Senhor, poder te chamar de pai, de amigo.
Deus, eu te dou graças. Eu te dou graças por ter enviado teu filho. Eu te dou graças por ter escrito uma história para as nossas vidas, por ter um chamado, Senhor, para cada um de nós. Ah, Pai, que o nosso coração possa estar rendido a Ti, que o nosso coração não venha ser dividido, Pai, que o nosso coração não venha estar dividido entre as vontades da carne e a vontade do Senhor. Senhor Jesus, eu te dou graças, porque Tu és poderoso, porque podemos ter o nosso pensamento alinhado aos Teus. Não nos permita, Senhor, ficar dividido entre dois pensamentos, que nós venhamos ter a decisão de Te servir, de sermos fiéis a Ti, Senhor. Decidir, Senhor, sermos instrumentos em Tuas mãos. Pai, não nos permita ficar na superficialidade. Pai, não nos permita, Senhor, estar nas vaidades da nossa carne, para que a vontade do Senhor não esteja sobre nós. Pai, que nós possamos estar, Senhor, fortificados em Ti. Pai, para que possa prevalecer a Tua vontade, para que nós possamos, Senhor, romper, Senhor, todas as armadilhas, todas as situações que vêm para nos destabilizar, que possamos ter, Senhor, um sentido só em Ti, que possamos andar na decisão de estarmos no Senhor, Pai. Toma o nosso caminho diante do Teu altar, que a nossa vida seja confiar em Ti, que ela seja, Senhor, direcionada para o Teu reino. Pai, que a nossa alegria esteja definida no Senhor, que possamos estar firmes em Ti e vivermos, Pai, no Teu reino, vivemos a verdade que está em Cristo, porque o Senhor é o Cristo vivo em nós. Aleluia. Nós Te damos graças, Pai, porque Tu és poderoso e a nossa confiança precisa estar em Ti. Senhor, eu Te agradeço por me fazer enxergar Você em todas as coisas, em todas as pessoas, em tudo que existe nesse mundo. Quero lhe pedir, Senhor, para que ilumine meus caminhos, para que me faça instrumento da Sua vontade, para que eu consiga ter a vitória e cumprir minha missão aqui nessa terra da melhor maneira possível. Amém. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos de que Tu estás no controle de todas as coisas. Liberta-nos, Senhor, do coração dividido, das indecisões, que nós possamos, Senhor Jesus, olhar para Ti e Te servir com alegria. Limpa o nosso coração de toda vaidade, toda superficialidade, de toda ganância, de toda arrogância, Senhor. Que nós possamos olhar para Ti e ter um coração manso e humilde. Que nós possamos ter pensamentos, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra, sim, sim e não, não. Rompe, Senhor Jesus, contra essa indecisão que nos faz ficar parados em frente aos desafios da vida. Nos ensina, Senhor Jesus, a tomar decisões sábias, baseadas nas Tuas orientações, na Tua palavra, na intimidade que temos contigo. Sê conosco, Senhor Jesus, fortalece a nossa fé e nos ajuda a ser cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Cantares 6:3 e 3:2. Dodili vanilo, haroe bashoshani. Dodili vanilo,
ואני לא הרואה בשושנים. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה שאהבה נפשי. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבקשה שאהבה נפשי. תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא הרואה בשושנים. Salmo 150. Aleluia, bekosho, aleluia, birkia uzo, aleluia, birgurotav, aleluia, ketogudlo. בתקע שופר, הללו, בנבר וכינור, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Isaías 40:31. Kovei Adonai yachlifu hoaf, yalu ever kaneshahim. 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 Yaruso velo igau, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר כנשאים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר כנשאים. קובעי אדוני יחליפו אוהב, יעלו עבר
Kaneshahim. Salmo 77, versículo 3 ao 6. Eske ha-Elohim ve'amaya asicha v'titatef ruchi sela. Eske ha-Elohim ve'amaya asicha v'titatef ruchi sela. Eske haneginati balayla levavi asicha bayechapes ruchi. Eske haneginati balayla levavi asicha bayechapes ruchi. Eske haneginati balayla meginati balayla. Salmos 1. Ashrei haish asher lo halach batzat reshaim ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יומם בלילה, והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה, והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה, והיה כצאתו, והיה כצאתו על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו
to yege mambalayna biayakit sa tu lalpalge mahim biayakit sa tu lalpalge mahim